preocupação que é para todo o mundo, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro já apresentou um plano de prevenção diante da possibilidade de intensificação do El Niño, com foco no calor extremo e nas chuvas intensas. Mas e o restante do estado? Bem, é sobre isso que a gente conversa agora com o Tenente Coronel Antony, que é o diretor do CEMADEM do Rio de Janeiro. Agradeço a presença do senhor aqui no TJ Aparecido. Uma boa tarde, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. Tudo bem? Tudo ótimo. A Prefeitura do Rio está anunciando essas medidas preventivas. Do ponto de vista da Defesa Civil Estadual, quais são hoje as maiores preocupações com a possibilidade de um super El Niño? No estado do Rio de Janeiro, de modo geral, né, em questão da territorialidade toda, não só da capital, a gente tem muitos problemas de estiagem, de seca, principalmente da maior incidência de incêndios florestais nesse período. E quando a gente tem aqueles impactos das chuvas mais fortes do verão, a gente tem uma chuva mais intensificada, né? Tenente, a gente fala, né, do estado do Rio de Janeiro como um todo, mas quais são as regiões que costumam ser mais vulneráveis, né, nesses eventos climáticos extremos que a gente acompanha, seja no calor extremo ou nas chuvas intensas e inclusive nos deslizamentos? Bom, na questão da intensidade do calor, a gente vai ter muito problema para o norte do estado, centro-sul do estado também, porque são áreas que costumam ter problemas já de estiagem de seca. Na questão, né, das chuvas, a gente vai ter sempre aquela região onde tem a maior quantidade de população, que já é a Baixada Fluminense, a capital, a área metropolitana do estado, que tem um adensamento populacional maior. E deslizamentos, infelizmente, é sempre a região serrana, que a gente sempre tem aquele foco de estar sempre olhando, acompanhando e trabalhando com os alertas antecipados. Tenente, agora tem algum período em que esses impactos devem ser mais intensos? A população já precisa entrar em estado de atenção, ainda é apenas um momento de preparação para o fenômeno? Atualmente, o governador instituiu o nosso comitê de enfrentamento do El Niño, e esse comitê agora, nesse momento, está trabalhando com a preparação. Preparar todas as equipes, preparar todas as secretarias de Estado, para quando chegar o momento a gente poder atuar. Esse momento de maior atuação, a possibilidade, né, a previsão é que ela seja no trimestre, outubro, novembro e dezembro, né? E aí, nesse período, a gente já deve ter ações do El Niño muito fortes. Atualmente, ele já está atuando, mas ele está atuando com que a gente chama de classificação de risco moderado. Tenente, agora para o pessoal que está acompanhando, né, é dessa região aí do Rio de Janeiro, precisa se preparar, especialmente para quem mora nas áreas de encosta, próximas aos rios também por conta do alagamento. Como eles já devem ficar atentos? Tem algum canal de acesso das informações da Defesa Civil para a população também? Com certeza. Além das nossas mídias sociais, que a gente já faz nossos alertas, a gente tem o SMS, o 4099, onde o usuário ele vai mandar um SMS 4099 com o seu CEP e ele vai passar a receber os nossos alertas da Defesa Civil estadual e municipal diretamente no seu celular. Além disso, nós temos nas comunidades que têm encosta com classificação de risco alto, muito alto, a gente tem os nossos serviços das sirenes, onde é muito importante, quando a gente tiver essas chuvas mais intensas, a população responder positivamente quando a gente fizer os alertas pedindo para a população se retirar das suas residências, de cumprir aquilo que a gente está pedindo, porque a gente só toca aquilo ali quando a gente chega nos limiares certo para esse tipo de acionamento. E é sempre antecipado para que evite o mal maior. E, principalmente, a gente tem o Cell Broadcast hoje em dia, que é aquele envio que a gente manda, que é como se fosse uma sirene no celular, né? E nas mídias sociais, a gente está sempre alertando, a gente sempre está colocando as previsões do tempo com antecedência. A gente, toda segunda e quinta-feira, nas mídias sociais da Defesa Civil Estadual e do CEMADEM-RJ, a gente coloca nas segundas e quintas-feiras as previsões dos próximos dias, a gente coloca todos os nossos alertas antecipados, e as Defesas Civis Municipais também fazem o mesmo. Colocam nas mídias sociais os alertas e nos sites das prefeituras, no nosso site da Defesa Civil Estadual, a gente está sempre com nossos alertas também disponível. Inclusive, a gente tem o nosso painel de monitoramento que a gente vai mostrando em tempo real qual é a classificação de risco hidrológico, geológico, a nossa severidade meteorológica, né? É só buscar no Google, painel monitoramento CEMADEM-RJ, que aí ele vai conseguir achar e vai ter esse acompanhamento em tempo real.
Tenente, só para a gente finalizar, depois de tantos eventos extremos registrados nos últimos anos, lembramos aqui o Rio Grande do Sul, o estado do Rio está hoje mais preparado para enfrentar um cenário de calor intenso, temporais provocados pelo El Niño? Quais são os desafios ainda para o estado? Com certeza. Assim, os desafios sempre vão existir porque a gente sempre tem esse incremento, né, do poder das ocorrências de desastres. Isso é algo que vai sempre estar intensificando. A gente sabe que existe um aquecimento natural do globo para isso, mas a gente está sempre se preparando e se antecipando. Então, como medida principal para esse desafio, é sempre estar fazendo os alertas antecipados para a população. Outra coisa que a gente está fazendo de enfrentamento é justamente essa criação do comitê já com tanta antecedência, né? O comitê já foi criado, a gente faz uma reunião com todos os municípios na terceira quinta-feira do mês, a gente faz com todos os municípios passando como é que está o prognóstico dos próximos meses, vai orientando as defesas civis municipais, vai orientando a população de como está o status desse andamento, desse aumento, incremento de calor aqui no caso do Rio de Janeiro, e principalmente é cumprir esses alertas antecipados. A gente verifica que nesses últimos anos, né, se a gente for verificar lá desde o desastre da região serrana de 2012 para cá, como a gente diminuiu essa incidência e como que nos últimos 2 verões, justamente implementando essa ferramenta do alerta antecipado, como a gente diminuiu, comparativo com outros estados e com outras unidades da federação, como os casos de graves no estado do Rio de Janeiro foram baixos, né, por conta desses alertas antecipados, pelo nosso sistema de serviço de sirene, pelo sistema de alerta e alarme que a gente manda por celular. Isso tudo mostrou que a gente tem hoje um patamar que a gente pode dizer de segurança e de resiliência em nosso estado. Tenente, muito obrigado pelas informações aqui no TJ Aparecida. Um bom trabalho para o senhor e para todos aí da Defesa Civil. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. E é um trabalho contínuo que a gente está sempre de apoio de todos, né? A gente sempre fala, o nosso lema é Defesa Civil somos todos nós. Que a gente não faz sem o apoio de todos, principalmente da imprensa e da população, somente nos nossos alertas. Muito obrigado.